Fala pessoal, tudo bem? Hoje o assunto tem que ser os Jogos Olímpicos. França no masculino, Nova Zelândia no feminino, algumas surpresas, quebra de recordes. Vamos nessa? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Martoni. Vamos dar uma repassadinha em tudo que aconteceu nesses últimos dias lá nos Jogos Olímpicos em Paris com o rugby, tanto masculino quanto feminino. Primeiro, vamos ver quem eram os campeões olímpicos nas duas Olimpíadas anteriores. Você sabe, né? O rugby retornou aos Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro. Ele havia parado no início do século passado, nunca mais havia voltado e voltou no formato seven-a-side. Ok? Vamos dar então uma conferidinha de quem eram os campeões até Paris 2024. No masculino, em 2016, Fiji. Em Tóquio 2020/21, Fiji, ao bater a Nova Zelândia 27-12. No feminino, no Rio de Janeiro, a Austrália bateu a Nova Zelândia na final, então a Austrália era campeã e medalha de ouro. E em Tóquio 2020/2021, a Nova Zelândia bateu a França numa final de 26-12 e tornou-se campeã olímpica. Ou seja, quem defendia o título aqui em Paris era Fiji de um lado e Nova Zelândia do outro lado no feminino. Certo? E o que aconteceu? A final masculina entre França e Fiji trouxe um tabu. Em duas Olimpíadas anteriores e nessa Olimpíada de Paris, Fiji havia jogado 17 jogos e vencido os 17 jogos até a final contra a França. A França, por sua vez, com Antoine Dupont, vinha de 2005 até 2024 sem conquistar uma etapa do Circuito Mundial de Seven-a-side, feito que fez em Los Angeles, quando Dupont, ao estrear em Vancouver, levou a França à terceira colocação e em Los Angeles confirmou com a vitória na etapa de Los Angeles. Ok? Bom, chegamos à final. Algumas surpresas que eu devo relatar no caminho. Nova Zelândia e Argentina, eu imaginava que disputariam medalha. Fosse terceiro lugar, fosse campeão ou vice, mas na verdade ficaram no caminho, o que não deixou de ser surpreendente. Assim como foi surpreendente a ascensão da África do Sul e da própria Austrália, que fizeram a disputa de terceiro e quarto lugar, com a África do Sul levando a melhor e ficando com bronze. Bronze que ela repetiu também em 2016 lá no Rio. Foi uma surpresa. Tá? E sabe como é? Seven Aside é assim mesmo. Tem uma semana, tem 2, 3 dias, você não vai muito bem, as coisas não andam bem, ou a bola não sorri para você, enfim, as coisas não dão certo. E essas duas potências que tinham tudo para brigar por medalha, Argentina e Nova Zelândia, acabaram ficando de fora. E a final foi entre Fiji e França. E que final entre Fiji e França, hein? Fiji sai na frente com o Talacolo, mas depois a França toma as rédeas do jogo, e aí entra o argumento 2 de recorde. Então, recorde 1 era a Fiji 17 jogos de invencibilidade. E nessa final caem dois recordes. Vai, coloquemos assim. A França bate de forma indiscutível Fiji com o apoio da sua torcida, que praticamente desceu lá quase 67 mil pessoas para dentro do campo e ajudou a equipe a vencer Fiji. Fiji é talentosíssima, os jogadores são brilhantes. A França teve que ter uma superação magistral para poder vencer e contou com o efeito Dupont, que é um vencedor nato, um jogador talentosíssimo. O que ele fez esse ano eu vou falar no final do vídeo. Para mim, o rugby de fato agora chega nos Jogos Olímpicos, porque aqui em 2016, quando ele retorna nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, foi muito tímida lá, teve uma construção provisória de um estádio ali pequeno. Foi legal tudo, mas nem se compara com a magnitude do que foi agora, né? Até porque o rugby na França é muito forte. Depois, em 2020/21 em Tóquio, a questão do Covid, infelizmente, eclipsou tudo, então não tinha público nos estádios. Então, quebra de recorde de número de pessoas assistindo o Seven Aside em Jogos Olímpicos. Bom, mais um recorde batido nesses Jogos Olímpicos. O veteraníssimo, mas sempre espetacular, Perry Baker, jogador da seleção norte-americana de rugby, nessas Olimpíadas completou 10 tries e passa a ser o maior artilheiro da história do rugby olímpico. Ele que já foi 2 vezes eleito o melhor do mundo, jogador que também tem quase 300 tries no circuito mundial de Seven, inclusive anunciou sua aposentadoria ao final desses Jogos Olímpicos. Uma pena, mas um legado inestimável que deixou. Vamos agora entrar no rugby feminino. Bom, também teve surpresas aí, viu, no feminino, porque eu esperava um pouquinho mais da França, que ficou no caminho para o Canadá, o azarão,
que quase complicou a vida das Black Ferns na final, e também esperava um pouco mais a Austrália, que tinha tudo, teoricamente, para fazer a final com as Black Ferns. Essa sim defendia o título de campeãs olímpicas em Tóquio e comprovaram, vencendo no Canadá na final. Um jogo difícil, o Canadá foi muito bem. O Canadá eliminou durante a trajetória nas quartas a França, na semi a Austrália, e deu trabalho, e muito trabalho para as Black Ferns na final. E a classificação final ficou com as Black Ferns na primeira colocação, o Canadá na segunda colocação e os Estados Unidos, de forma magnífica, batendo a Austrália na última jogada, ficou com a medalha de bronze. Bom, agora vamos falar um pouquinho das Iaras. Apresentação legal. As Iaras, eu esperava um melhor resultado contra o Japão, porque, a meu ver, o Brasil é melhor que o Japão no feminino, tem mais conquistas e tudo mais, os resultados próximos também diziam isso, mas na prática não ocorreu. Na contrapartida, teve uma vitória espetacular de virada contra a Fiji e acabou na 10ª colocação, o que é um resultado espetacular, sob qualquer ponto de vista. Quando você olha com quem que as Iaras estão concorrendo, com quem que elas disputam o Circuito Mundial de Surf, onde permanecem na próxima temporada, e tudo aquilo que envolve a estrutura, o investimento e tudo mais, foi maravilhoso. Um destaque que eu faço aí para a China, eu havia falado, ou tweetado, que a China seria uma surpresa nesses Jogos Olímpicos, e foi, com Gordon Higgins no comando, esse treinador lendário dos All Black Seven. A China tem um investimento absurdo, tem uma estrutura absurda. E rapidamente alçou um voo grande, se classificou com folga na última etapa de classificação para os Jogos Olímpicos, na repescagem, e fez bonito nos Jogos Olímpicos. E para finalizar das Iaras, a mudança agora de treinador, pelo que eu entendo, parece que o Will Broderick vai sair, ou seja, já tinha um sentimento mesmo meio de estamos mudando tudo, espero que se mantenha o trabalho que vem sendo feito, é longo prazo. Tá? Daí para frente, até chegar na 10ª colocação, 8ª colocação, 9ª colocação, tanto no circuito quanto nos Jogos Olímpicos, você demora uns 20 anos. Daqui para subir, se as estruturas não conspirarem, vai ser muito improvável. A gente precisa de muito mais equipes femininas, muito mais equipes femininas de 15, muito mais jogadoras remuneradas para você criar um ambiente ainda mais vencedor. As jogadoras dentro de campo dessa geração estão fazendo o melhor que elas podem e muito bem feito. E só tem aplausos para elas. Tá? Então são guerreiras, batalhadoras, fizeram mais uns Jogos Olímpicos digníssimos. Os resultados às vezes não vêm, mas às vezes o mais importante é você chegar. E foram o que as Iaras fizeram. Eu, para mim, orgulho lá em cima. No meu modo de ver, parabéns. Basicamente contra tudo e contra todos. Tá, já nós estamos falando de esporte brasileiro. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Só para falar de Antoine Dupont. Antoine Dupont, nesta temporada, eclipsou o mundo do rugby. Eu não me lembro, eu não me recordo, olha que eu estou muito tempo nessa estrada, de um ano tão espetacular de um jogador de rugby. O Antoine Dupont foi campeão europeu de clubes pelo Toulouse e eleito o melhor jogador. O Antoine Dupont foi campeão do top 14 do campeonato francês e eleito o melhor jogador da final. O Antoine Dupont ganhou o circuito mundial de Seven com a França e foi eleito o melhor calouro da temporada, com 25 para 26 anos. E o Antoine Dupont ganhou os Jogos Olímpicos, medalha de ouro. Eu não lembro de algo assim. Ele até inclusive anunciou que adorou a experiência, mas agora volta para o 15, que é o lugar dele. E a França disse, ufa, ainda bem, né? A França de 15. Mas é um jogador que para mim já está entre os 3 maiores do mundo de todos os tempos. E eu falo quais? Gareth Edwards, Jonah Lomu e agora Antoine Dupont. Eu não vejo ninguém que consiga fazer o que esse rapaz faz. Não é um jogador grande, mas é um jogador que tem uma dedicação, uma humildade, uma qualidade individual e uma doação coletiva que impressiona. O efeito que ele fez no Seven catapulta isso tudo que eu estou falando. Então, assim, a gente ainda vai ter a oportunidade de ver o Antoine Dupont por um bom período no rugby de 15. Ele está chegando no auge da forma física, técnica, de experiência de jogo. Eu joguei aí de 9, eu sei como é que é. Você começa a ficar bom de verdade mesmo aos 27, 28 anos, é a idade que ele está chegando. E tem as próximas Copas do Mundo de Rugby de 15 para provar isso.
Mas sempre que puder, acompanhe Antoine Dupont, porque realmente, o Antoine Dupont, como eles falam, porque realmente é um jogador sensacional. Acho que é isso, pessoal. Breve resumo do que foram os Jogos Olímpicos. Até a próxima.